Boa noite a todos. Agora estamos todos conectados, 7 horas em ponto. Hoje vamos iniciar o nosso primeiro webinar do ano da Chemuros, falando sobre treinamento de boas práticas com fluidos refrigerantes. Então, só relembrando, meu nome é Lucas Fugito, eu sou especialista de serviços técnicos da Chemuros e hoje eu estou acompanhado do nosso queridíssimo mestre Amaral Gurgel, diretor na Elimonte, consultor especialista da Chemuros para sistemas de refrigeração e também em fluidos refrigerantes. Uma boa noite, Amaral. Boa noite, Lucas. Estamos aí de novo, a dupla, né? Gurgel e Lucas Inc. Corporation. Vamos fazer essa apresentação hoje, né? Sempre voltado aí para passar bastante informação para esse público aí, né? E um público bastante generalizado, né? Desde o sul do Rio Grande do Sul até Orlando e Miami. Se eu não falar do Cris aqui, falar Cris, meu filho Cris está lá em Orlando e Miami, também está lá assistindo a nossa webinar, né? Vai ser um prazer estar com vocês. Eu acho que, como vocês sabem, a parte de fluidos refrigerantes tem sido mudou muita coisa nos últimos anos e nós vamos passar boa parte dessas informações para vocês aí. Tá certo, Lucas? Boa. Combinado. Até interessante que você comentou, Amaral. Estava vendo aqui tem um público bastante diverso. Tem gente de Curitiba, gente do interior de São Paulo, Nordeste, tem o Cris dos Estados Unidos. Então, público bastante diverso que atua em refrigeração, climatização, ar-condicionado residencial, comercial. Então, a ideia é que vocês mandem suas dúvidas também durante o treinamento, durante a palestra, para que a gente possa dar o melhor suporte, tirar todas as dúvidas que vocês tenham aí durante o treinamento. Tá certo? Então vamos começar o nosso webinar hoje falando um pouquinho sobre a Chemuros. Então, para quem não conhece, a Chemuros é uma indústria química que tem como visão e missão criar um mundo melhor através do poder da química. Hoje somos mais de 6.500 funcionários trabalhando aí pelo mundo todo em mais de 120 países, em mais de 30 fábricas, indústrias, plantas produtivas, laboratórios, escritórios, centros de desenvolvimento de novas moléculas, então onde a gente desenvolve os novos fluidos refrigerantes e produtos e agentes de limpeza para sistemas de refrigeração e climatização, e nada mais justo de trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês no dia de hoje. Tá? No Brasil, a Chemuros possui produção nacional também, então temos uma fábrica em Manaus responsável pela produção do blend, né, da mistura do Freon 410A, o R410A, que é o fluido refrigerante muito utilizado no segmento de ar-condicionado. Tá? Então, muitos aí já devem estar até familiarizados com esse fluido refrigerante. E aqui na região de Barueri, Grande São Paulo, também temos uma unidade de reenvase de produtos. Então, por exemplo, o Freon 134A, muito utilizado em chillers, em ar-condicionado automotivo, e os nossos laboratórios de análises de composição, qualidade, para garantir que 100% dos produtos, 100% dos lotes sejam entregues de acordo aí com as características, as propriedades e composições internacionais dos fluidos refrigerantes que a gente vai comentar um pouquinho na noite de hoje. Tá? Então, falando um pouquinho sobre marcas, para quem é mais antigo, deve se lembrar das marcas Aision e Suva. Hoje elas foram integradas, foram combinadas na marca Freon, que é o fluido refrigerante que você já conhece, já confia. Então, 134A, 404, 410, MO99, que são os fluidos refrigerantes tradicionais do mercado nacional e internacional. E a nova geração, a nova família de fluidos refrigerantes, hoje já disponível no Brasil e no mundo todo, vem a partir da família Option, seja fluidos refrigerantes para refrigeração comercial, climatização industrial e até mesmo agentes de limpeza que a gente vai comentar na noite de hoje. Tá? Então, sempre lembrando, dúvidas sobre fluidos, sobre aplicações, manutenção, lembrem-se sempre de mandar aí na aba de perguntas. Então, para começar a falar sobre fluidos refrigerantes, eu convido nosso mestre Amaral Gurgel para explicar um pouquinho para a gente os tipos de fluidos refrigerantes que a gente tem hoje no mercado nacional e internacional, em todas as aplicações no segmento de refrigeração e climatização. Beleza, seu Lucas. Falar um pouquinho de química orgânica, credo, né? Para nós que somos da mecânica, química orgânica é um horror. O Lucas é especialista nisso, na área química, né?
Vou falar rapidamente, né? Ninguém aqui vai ser um grande especialista na área química, mas é importante a gente entender aí a base hoje dos fluidos refrigerantes. Na sua grande totalidade, no mundo inteiro, né, é aplicado muito hoje os halogenados, família dos halogênios. Né? Para quem não fugiu lá da escola, lembra quando a professora colocava a tabela periódica? Né? Então, lá na área dos halogênios, então nós temos o flúor e temos o cloro. Né? Esses produtos à base também de hidrogênio, né? São aí como exemplo que nós usávamos antigamente, como o freon R12, freon 22, freon 134, freon 404, freon 449A. Né? Aliás, desculpa, tem um errinho aí, o 449A é A maiúsculo Maiúsculo. e o Fujita colocou um A minúsculo. Fujita, Corrigiu vergonha, meu Deus. automático. Vamos acertar isso aí, mano. Olha só, meu Deus do céu. Tá bom. Fujita tá pior que o time do São Paulo. Não vou Vou até falar de corrigir jogo aqui já, hoje. ó. Olha, o cara vai corrigir online Aí, aí, ó. ó. Tá certo, tá Isso, certo. A gente aprende com os erros também, né, Amaral? lógico. Quem nunca errou? Tem gente que torce até pro Corinthians. Então vamos lá. Os halogenados, né? Os halogênios, então eles são formados à base de átomos de carbono, de hidrogênio, flúor e alguns casos de cloro. Por isso são chamados de halogenados. Eles são usados hoje na grande maioria dos sistemas de refrigeração no mundo inteiro. E depois nós temos a família dos hidrocarbonetos, formado por átomos de hidrogênio, que são aí quase todos na família dos inflamáveis, como o R290, o R600A. Aí o 600A está certo, é minúsculo, porque não é uma mistura. Então, os hidrocarbonetos, né, são usados aí também em equipamentos de pequeno porte, como refrigerador, bebedouro, refresqueiras, né, por ser inflamáveis. E também nós temos aí os compostos inorgânicos, que não possuem átomos de carbono ligados ao hidrogênio, como amônia, CO2 e água, e aí etc. Então, obviamente, que dentro das características e termodinâmicas de cada fluido refrigerante, seja ele halogenado, hidrocarboneto ou os compostos inorgânicos, o engenheiro que vai desenvolver o sistema de refrigeração e de climatização vai ver dentro desses produtos qual o melhor lhe convier na parte de termodinâmica, de eficiência, de copy do compressor e principalmente também em relação a meio ambiente. Né? Então, nós falamos assim, os halogenados. Então, os halogenados hoje eles evoluíram bastante, não tem mais cloro na sua composição, e as novas famílias que nós vamos apresentar para vocês têm um baixo índice de GWP. Não são tóxicos, não são inflamáveis, né? E trabalham com baixas pressões, tanto de evaporação como de condensação. Os hidrocarbonetos também têm uma parte deles a sendo aplicado. Qual é o pepino do hidrocarboneto? Pepino não, a condição física e termodinâmica dele. Ele é inflamável. E depois nós temos os inorgânicos, como a amônia, o CO2. Né? A amônia é um produto extremamente eficiente, mas, em compensação, ele tem alto índice de toxicidade. O CO2 também ele tem o seu lado de eficiência, né? Ele não tem cloro, ele não agride a camada de ozônio, tem um baixo índice de GWP, mas trabalha com pressões muito altas e nós temos que fazer a condensação dele, aí dependendo se é subcrítico ou transcrítico, condensando ele aí a temperatura de menos 10, menos 15, para ele trabalhar com pressões aí normais de 300, 400 libras. Se a gente não condensar nessa condição, as pressões de trabalho do CO2 trabalham muito altas e inviabiliza muito os projetos. Então, veja bem, nós estamos dando aqui uma cara da família dos fluidos. Lógico que dentro dessa estrutura, halogenado, hidrocarboneto e composto inorgânico, hoje ainda a grande totalidade usada no mundo são os halogenados. Beleza? Próximo slide, Dr. Fujita. Muitos dos mecânicos, técnicos, as pessoas não sabem ou não conhecem da onde que vêm os nossos fluidos refrigerantes, lembrando lá dos halogênios, halogenados. Então, a nossa matéria-prima básica para fazer o freon, para fazer os nossos fluidos à base de halogênio, é a fluorita. É um mineral, ele é natural, a gente extrai ele das minas de fluorita, e ele é parte do processo que vai ser a fabricação dos nossos fluidos refrigerantes. Então, todos os nossos fluidos refrigerantes, à base de halogenados, eles vêm à base dele, é o flúor.
vem a fluorita. E o que faz? Pega essa fluorita, tritura ela, manda lá para o sistema de destilação, vão misturar os demais produtos químicos aí, fazer a filtragem, tirar a umidade, a acidez, deixar dentro do produto. E ao sistema de destilação é o que vai dizer para mim, junto com a minha composição química, quais são as temperaturas de saturação que vai ter a sua evaporação, a sua condensação. Então, para cada fluido refrigerante, eu tenho uma torre de destilação que uma determinada saturação vai ser feito o fluido refrigerante. O que é importante? Muita gente fala, os fluidos refrigerantes tem os naturais, como amônia, como CO2, mas não são naturais, né? Os fluidos refrigerantes, a base de fluorito também vem da natureza, que é a base também da flúor. Então, a partir do momento da composição da fluorita colocado no sistema de fabricação, vai formar aí os nossos fluidos refrigerantes. Beleza, seu Fujita? Bora lá, próximo slide. Bom, aí você vai ter que acionar para mim. O circuito de refrigeração, seja ele de climatização, refrigeração, seja ele qual for, ele é composto de 4 componentes básicos do sistema de refrigeração: compressor, condensador, dispositivo de expansão e o meu evaporador. O que é a função de cada um? O compressor, ele aspira e comprime vapor de fluido refrigerante. Perceba que eu falei que ele comprime vapor. Então, não importa qual é o fluido, o compressor sempre tem que aspirar fluido refrigerante na fase de vapor. Por quê? Porque o líquido ele não é compressível. Então, a primeira etapa do meu circuito de refrigeração é o meu compressor aspirar esse vapor do refrigerante, seja ele Freon 134, 404, 407, 410, comprimir, aumentar a sua pressão e aumentar a temperatura. Por quê? Porque lá no meu condensador, para me transformar ele em líquido e fazer o meu sistema condensar, o que nós temos que fazer? Eu tenho que ter uma temperatura de condensação, né, maior do que o meio que está trocando o calor. Então, se eu estou resfriado a água ou se eu estou resfriado a ar, então a minha condensação ela tem que ser maior do que o meio que vai trocar calor. Porque a primeira lei de termodinâmica, o calor é transferido do mais quente para o mais frio. Então, o compressor comprime o vapor do fluido, aumenta a sua pressão e aumenta a sua temperatura. Por que eu preciso aumentar a temperatura? Porque lá no meu condensador, eu preciso que a minha temperatura esteja mais do meu fluido, esteja maior do que o ar ou a água, ou até mesmo um outro trocador de calor que vai resfriar o meu vapor, condensando, e nessa condensação, que é a mudança do estado físico do meu vapor para o líquido, eu rejeito o calor. Ou seja, todo o calor que foi absorvido no meu meio, mais gerado no meu compressor, está sendo rejeitado no meu condensador, transformando esse vapor em líquido. Ele continua caminhando dentro do meu condensador, e o meu condensador é um grande trocador de calor. E aí, como ele já transformou, ele já saturou de vapor em líquido e rejeitou o calor, ele continua esse líquido caminhando dentro do meu evaporador, do meu condensador, e ele continua abaixando a temperatura do líquido. E isso ocorre um processo termodinâmico que nós chamamos de subresfriamento. O que é subresfriar? Abaixar cada vez mais a temperatura do meu líquido condensado. Então, quanto mais eu subresfrio, mais eu consigo tirar de energia do meu sistema com a mesma quantidade de fluido refrigerante. Por isso que é importante o subresfriamento desse líquido. Aí esse líquido subresfriado, em alta pressão ainda, né, vai para o meu dispositivo de expansão, que pode ser uma válvula de expansão, um capilar, né, um orifício, uma válvula de expansão eletrônica, não importa, um registro que eu derrubo a pressão, e eu derrubo a pressão e aumento a velocidade do meu fluido. Então eu venho lá na minha de líquido subresfriado, sei lá, com 240 libras, e eu estou aí com meio metro, 1 metro por segundo. Entro no meu orifício restritor, ou da válvula de expansão, ou do capilar, ou da válvula termostática, ou da válvula eletrônica, e ela reduz, né, a passagem do meu fluido. Nessa redução, eu diminuo a pressão. Claro, termodinâmica diminuiu a pressão, eu diminuo a temperatura do meu líquido. Mas veja bem, diminuir a temperatura
não quer dizer expansão, né? Quem que vai fazer expansão? A partir do momento que ele passou pelo orifício, que restringiu, estamos falando lá de 1, 2 milímetros, de repente ele volta para uma área maior. Então, o meu líquido subresfriado em baixa pressão e agora em expansão, porque ele voltou para um diâmetro maior após ser restringido, ele vai ser injetado no meu evaporador em baixa pressão, baixa temperatura, só que com uma velocidade maior. E o que ele vai fazer? Lá no meu evaporador, esse líquido que está sendo injetado em baixa pressão e baixa temperatura vai encontrar o calor da minha carga térmica. Então, esse calor gerado pela carga térmica dos condicionadores de ar, das câmaras, dos sistemas de água gelada, aí pouco importa o que eu estou fazendo de troca de calor, vai gerar o calor no meu evaporador e esse fluido vai absorver esse calor e vai evaporar. Então, eu preciso de ter energia térmica para fazer esse líquido evaporar. Quem quer essa energia térmica? A minha carga térmica. E aí, a partir do momento que ele passou do estado de líquido para o estado de vapor, aí o nome do trocador de calor, o evaporador, estou evaporando, eu estou absorvendo o calor. E ele continua, esse vapor, caminhando dentro do meu evaporador. Só que o meu evaporador também é um grande trocador de calor. E ele, o que ele vai fazer? Depois que ele saturou, que ele evaporou, o meu fluido refrigerante absorveu a grande quantidade de calor, ele vai superaquecer. O que é superaquecer? Aumentar a temperatura do meu vapor. Porque ele não vai voltar mais no estado líquido, mas ele vai aumentar a temperatura. E por que é importante aumentar a temperatura desse vapor lá no meu evaporador? Para garantir que o que vai chegar lá no meu compressor para ser aspirado e comprimido é fluido refrigerante na fase de vapor superaquecido. Então, dentro do ciclo termodinâmico dos 4 componentes, compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador, e o fluido que o engenheiro, ou técnico, ou mecânico escolheu para colocar dentro do sistema, o subresfriamento garante que eu vou ter líquido no meu dispositivo de expansão e aumenta a eficiência de retirada de calor do meu líquido. E o meu superaquecimento, que é o aumento de temperatura de vapor lá na saída do meu evaporador, junto com o meu evaporador, é para garantir que o que eu tenho chegando no meu compressor é apenas vapor superaquecido. Eu posso ter vapor 40, 50, 60 abaixo de zero, pode até congelar o meu compressor, mas se o meu superaquecimento está acima de 5 Kelvin, acima da temperatura de evaporação, eu posso estar evaporando a menos 50, chegando a menos 45 no meu compressor vai estar até congelado por essa temperatura baixa, mas é vapor superaquecido, em baixa temperatura, mas não vai dar calço hidráulico nem quebrar o meu compressor. Uma coisa importante é que dentro do ciclo aí, nós temos dentro do compressor o óleo que vai fazer a lubrificação do compressor. Então, um bom fluido refrigerante, ele tem que ser miscível com o óleo. Por quê? Porque eles têm que caminhar junto. Por quê? Por através de compressão, por atrito, por arraste, o óleo mistura com o fluido e o fluido leva o óleo para o condensador, lá para a minha válvula de expansão e no evaporador, e tem que trazer esse óleo de volta. Então, uma das maneiras de se trazer com perfeição o óleo de novo para o cárter do compressor é a boa miscibilidade do fluido refrigerante com óleo e também a geometria da tubulação através de velocidade e de armadilhas que nós fazemos no meio do caminho para ajudar a acumular esse óleo e o próprio fluido trazer o óleo de volta para o meu compressor. Então, para fazer basicamente do meu circuito, o ciclo básico, seja para um condicionador de ar, para um self, para um chiller, para um rack, não importa, para uma centrífuga, é 4 componentes básicos: compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador, e dentro desse ciclo aí é o fluido refrigerante que vai trocar calor. O fluido refrigerante, ele não perde a capacidade dele, o fluido refrigerante, ele não tem validade. Se eu tiver um refrigerador, um chiller, um self rodando 100 anos, se não tiver vazamento, não tiver contaminação, não tiver nada que vai impedir a troca térmica e a termodinâmica perfeita do sistema, o meu fluido não precisa ser reposto. Ah, passou, já está com 10 anos, precisa trocar porque o fluido cansou? Não existe isso aí. Desde que seja bem projetado, bem instalado e não tem vazamento,
você tem um produto que vai circular anos e anos a fio fazendo as trocas térmicas do sistema. Aspectos ambientais. Aliás, esse aí é a grande sacada das mudanças dos fluidos refrigerantes que nós estamos usando no mundo hoje. Né? Então, aqui no Brasil, quando eu ouvi pela primeira vez o Protocolo de Montreal, foi em 1989, na antiga Dupont, né? Eles falando, olha, tem aí um projeto de mudança de fluido, porque os fluidos refrigerantes que era CFC, clorofluorcarbono, que era muito usado, como o R12, o R11, o R502, na composição deles ele tem muito cloro. E quando vaza, ele vai para a atmosfera e durante 50, 100 anos eles vão destruindo a camada de ozônio. Então, naquela época, lá em 1987, 1990, já começou então um grande trabalho global no mundo inteiro para começar a fazer a substituição dos fluidos que agrediam a camada de ozônio. Né? Nós estamos falando aí já de quase 35 anos aí, brincando dessas mudanças aí. E, graças a Deus, com essa atitude global de retirar os fluidos que destruíam a camada de ozônio, que era o cloro, um dos principais. O principal é o cloro, mas não era só o cloro que destruía. Tinha o bromo, tinha outros produtos também, que os halons, né, que destruíam também a camada de ozônio. Também todos foram eliminados. E eu vi o ano passado uma reportagem que a camada de ozônio ela começou a se recompor e fechar de novo. Que legal, né? Esse trabalho que nós começamos já há bastante tempo. Então, o Protocolo de Montreal dizia o seguinte, você tem um produto que ele tem cloro e ele destrói a camada de ozônio. Então, ele fez uma divisão assim, países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil naquela época, e países desenvolvidos. Para os países desenvolvidos, o prazo para a transição foi bem mais curto. E para os países em desenvolvimento, no caso do Brasil, América do Sul e outros países, nós tivemos um prazo maior para eliminar o CFC, clorofluorcarbono, e também os HCFCs, como hidrogênio, cloro, fluorcarbono. Claro que o HCFC, principalmente aí hoje o R22, ele tem uma quantidade menor de cloro na sua composição, mas tem cloro e também vai ser eliminado. E aí tudo caminhava muito bem, fizemos os fluidos refrigerantes que não tem cloro, e aí começou a aparecer um outro problema global, que é o efeito estufa. E qualquer fluido, qualquer gás que você solte na atmosfera, com maior ou menor intensidade, ele vai gerar aquela capa de gás em volta da Terra, que é o efeito estufa. Por quê? A Terra recebe a radiação do Sol, aquece e dissipa esse calor de novo. Só que você tem uma capa em volta dela, esse calor não é dissipado. Por isso o nome de efeito estufa. Então, a emenda de Kigali, Kigali é uma capital na África, uma cidade da África, que foi reunida assim como na cidade de Montreal, lá no Canadá, fizeram uma emenda dizendo o seguinte, cloro já está resolvido, nós não temos mais fluido com cloro. Nós temos que ter agora os fluidos, mesmo que não tem cloro, eles têm que ter um baixo índice de GWP. O que é o GWP? Global Warming Potential, ou seja, o potencial de aquecimento global. E aí, vocês vão ver que daqui para frente, tudo que nós vamos falar, vão bater muito nesse protocolo. Por quê? Porque nós vamos ter cada vez mais fluidos que têm um menor índice de efeito estufa. Então veja como o meio ambiente mudou toda uma economia e toda uma ideia na área de refrigeração e de climatização. Ok? Próximo, Fujita. Até fazer um comentário, completar o que você estava comentando, Amaro, é muito importante comentar também que no Brasil o protocolo de Montreal ele está restringindo, está visando a eliminação principalmente da R22 141B. Então já em 2024, então janeiro do ano que vem, tem mais um corte da possibilidade de utilização desses fluidos refrigerantes HCFCs e também do 141B, que é um agente de limpeza muito utilizado no dia de hoje. Então é muito importante que todos que estão aqui hoje saibam que já existem soluções para substituição tanto do 22 quanto do 141B, que cada vez vão estar mais escassos no mercado, com custo muitas vezes maior, mas que já existem alternativas para essa substituição. E isso também vale para os HFCs, como um 134, um 404, um 410, que a gente usa no nosso dia a dia também, mas que em 2024 também já começa o congelamento das importações, ou seja, o Brasil não pode aumentar o consumo desses fluidos refrigerantes.
E é por isso que a ideia da noite de hoje é a gente compartilhar com vocês também um pouquinho dessa nova geração de fluidos que vai substituir tanto o 22, quanto 141B, quanto 134, quanto 404 para as diversas aplicações. Beleza. E uma coisa importante que vocês vão observar, que antes a gente usava assim, o R22 a gente usava para climatização, para resfriado, para congelado, né? Agora vocês vão perceber que para cada setor, climatização automotiva, sistema de climatização, sistema de refrigeração de média e baixa temperatura, vão ter fluidos específicos. O que é isso? Os fabricantes de indústrias químicas de fluido refrigerante, como a Chemours, eles estão fazendo fluidos cada vez mais dedicados para aquela área. Porque antes a gente tinha um geralzão que ia em tudo quanto é lugar. Então o 22 era bom para condicionador de ar, para média temperatura, mas para congelado ele subia muito a temperatura de descarga. Mas todo mundo usava porque ele era o cara. Agora não. Vocês vão ver que para cada segmento vai ter um fluido refrigerante específico que se torna ótima a aplicação dele naquela condição. Então, partindo aí das linhas de produtos em relação ao protocolo de Montreal e emenda de Kigali, que nós vimos no slide anterior, então o CFC e o HCFC, já com problema de cloro, já estão sendo bem eliminados. CFC, então, não existe mais quase. E como o Lucas falou, o grande pepino é que o Brasil não tem fábrica de fluidos refrigerantes, então ele importa. E como ele importa, o que o governo brasileiro, através do IBAMA, CONAMA, eles estão fazendo? Eles estão restringindo a quantidade de importação dos fluidos refrigerantes que estão nocivos aí à camada de ozônio. Tirando o CFC e HCFC fora do cloro, nós temos aí então agora os produtos HFC e do fluorcarbono, como o Freon 184, Freon 404, Freon 407, Freon 410, Freon 449A, perdão, desculpa, o MO99, são produtos hidrofluorcarbono, não tem cloro na sua composição, mas são produtos que têm alto índice de efeito estufa. Então, veja, a gente resolveu um problema que é cloro. Agora nós temos que resolver um outro problema que é o quê? Efeito estufa. Então, o que a Chemours desenvolveu? Uma nova família de refrigerante. Olha, CFC, HCFC, HFC e agora HFO, hidrofluorolefinas. O que tem de diferente nesses fluidos aí, como a nova linha Option, né? Option XP40, Option XP44, Option YF1234 e o Option SF80, que é a base de limpeza. O que esses caras têm? Primeiro, baixíssimo índice de efeito estufa, não tem cloro, são muito mais eficientes e se degradam em 10 a 15 dias no ambiente através dos raios ultravioletas. Então, é uma família que veio para melhorar muito a eficiência, meio ambiente, né? Eficiência energética e se degrada em 10, 15 dias aí quando ele vai ser solto na atmosfera. Ao passo que o CFC, HCFC e HFC aí, eles demoram 30, 40, 50 anos para se degradar. Então, daqui para frente, no mundo inteiro, está utilizando, já estamos utilizando há bastante tempo, principalmente aqui no Brasil. Lucas, a gente tem corrido bastante o Brasil inteiro, falando e aplicando e mostrando a nova família HFO, porque nenhuma empresa quer mais ter a sua imagem linkada a produtos que têm problemas em termos de meio ambiente. Então, está aí a família HFO, que é o que nós vamos falar hoje. Certo, Lucas? Certo. Então, Barão, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente do segmento agora de climatização. Então, quais são os fluidos que a gente utiliza atualmente? Quais são os substitutos? Muito bom. Então, lembra que eu comentei com vocês que a gente tinha um genérico que fazia tudo e agora nós estamos fazendo um praticamente específico para a área de climatização. Então, lá no passado, o HCFC R22, né, que ainda é muito utilizado, mas não em equipamentos novos, mas mais para reposição, ele era muito utilizado na climatização porque ele usa óleo mineral, ele tem baixa temperatura de descarga, né? Ele é eficiente, mas qual é o pepino desse cara? Tem cloro e destrói a camada de ozônio. Então, hoje, a grande parte de venda do fluido Freon R22 é para reposição do que já está utilizando do que realmente equipamentos novos. E aí nós migramos para a família HFC. Olha lá, HCFC R22, hidrogênio clorofluorcarbono. Então, tem cloro, já era, vai morrer. Como o Lucas falou,
está restringindo a importação. Aí tem a segunda família, HFC, hidrogênio fluorcarbono. Opa, legal, não tem cloro. Então a gente começou a usar bastante aí o Freon MO99, que era da antiga família da ICEON, que hoje tudo virou Freon, que é o famoso R438A. Lembrando a todos que tudo que começa com 4 e 5 são misturas, são blends, são mais de 2, 3 fluidos que estão dentro do sistema que vão fazer a composição de um fluido refrigerante. Então, 438A é o Freon MO99, MA quer dizer Mineral Oil. E o que é isso? Então, ele é um fluido refrigerante que trabalha com óleo mineral, com óleo alquilbenzeno e com óleo poliéster. Então, por exemplo, eu tinha um equipamento, estava trabalhando com Freon 22, e eu não queria mais ter cloro, eu poderia tirar o R22 e colocar o Freon 99 sem trocar óleo, sem trocar nada. Por quê? Porque ele trabalha também com óleo mineral. E aí a grande sacada do MO99, do Mineral Oil. Então, eu ia tirar o 22, coloco o Freon 99 e não mexo em absolutamente nada. Mas o que tem esse cara? Esse cara também ele tem alto índice de efeito estufa. Bom, aí então, na mesma família HFC, se lançou no mercado, né, a família do Freon 410A. O Freon 410A é para equipamentos novos, trabalha com óleo poliéster e é muito utilizado na área de climatização. Se usa largamente ele no mundo inteiro. Só que o Freon 410A ele também tem alto índice de efeito estufa, mas ele está dentro ainda do protocolo, vamos poder utilizar ele por muitos anos, e tem outros fluidos que vão vir por aí, mas por enquanto ainda o Freon 410A é o grande cara utilizado na área de climatização, principalmente na parte de split, de selfies, né? A parte de sistemas inverter utiliza muito o Freon 410. Lembrando bem que eu não posso tirar um equipamento que está funcionando com 22 e colocar o Freon 410. Eles não são substitutos. Posso tirar o 22 e colocar o MO99, porque eles trabalham com óleo mineral, mas o Freon 410 tem pressões diferenciadas, trabalha com óleo poliéster, o compressor é diferente, o condensador é diferente, as linhas de líquido de sucção trabalham totalmente diferente. Então, por isso que o Freon 410A, A maiúsculo, que indica a proporção da mistura, só pode ser utilizado em equipamentos projetados para Freon 410A. E aí, a terceira família, HFO, hidrofluorolefinas, que é agora a que tem menor impacto ambiental em termos de efeito estufa, não tem cloro, se degrada em 10, 12 dias na atmosfera, é muito mais eficiente, né? O que acontece? Como é o caso do XP20, na substituição do R22 ou do Freon MO99. Então, nessa linha, eu posso, por exemplo, tirar o Freon 22, trocar o óleo e colocar, por exemplo, o XP20. Só que o XP20 ele usa o óleo poliéster. Mas posso usar o mesmo compressor? Pode usar tudo. Só não pode usar o mesmo óleo. Por quê? O R22 usa óleo mineral e o HFO XP20, o 449C, usa óleo poliéster. Precisa mexer em válvula de expansão? Não. Precisa mexer em tubulação? Não. Precisa limpar todo o circuito? Não. A única coisa é que você tem que trocar o óleo do compressor. Inclusive, eu e o Lucas, a gente correu bastante aí, já fizemos alguns retrofits em indústrias, principalmente, trocando os equipamentos antigos com R22 e já passando para o XP20. Então, é uma grande sacada e depois nós vamos falar um pouco melhor desse aí. O 410 é só para 410 e ponto final. Se o equipamento está funcionando com 410, ele vai morrer com 410. Beleza, Fujita? Boa. Próximo slide aqui. Então, um pouquinho sobre refrigeração comercial, Amaral. O que a gente usa hoje em dia para refrigeração comercial? Essa aí é a grande área que nós estamos utilizando. Então, de novo, aqui muito similar, o R22 era o cara que a gente usava em tudo. E eu vou aqui fazer uma declaração para vocês. Na minha opinião, jamais o R22 deveria sair, porque eu amo ele. Comecei trabalhando com ele, então, e ele é muito simples de trabalhar, ele não é mistura, enfim. Mas chegou a vez dele cair fora
em função da quantidade de cloro que ele tem na composição. Então, na refrigeração comercial, ainda tem muito R22, né? E aí a gente migrou para a família HFC. Alguns segmentos saíram do 22 e migraram para equipamentos novos com Freon 134A e para média e baixa temperatura se migrou para equipamentos novos com Freon 404A. Tanto o 134A como o Freon 404A, eles não têm cloro, são da família HFC, hidrogênio, flúor, carbono. Mas qual é o grande pepino deles? Eles também têm alto índice de efeito estufa. Aí, de novo, vem a família HFO, hidrofluorolefinas. Então, no lugar dele aí, a gente, no lugar do 134A, a gente pode usar o XP10, que é o R513A. E tira um, põe outro. Por quê? Porque o 134A também trabalha com óleo poliol éster. O XP10 também trabalha com óleo poliol éster. No caso do Freon 404, que também trabalha com óleo poliéster, a gente já passa direto para o XP40, que é o R449A. E essa semana, eu e o Lucas tivemos um grande CD de distribuição aqui em Itatiba, que foi montado com todos eles, foi quase 500 quilos de fluido, usando o XP40. O pessoal de engenharia, o pessoal da administração lá, aplicou lá tudo que poderia usar de boas práticas. Então, eles colocaram lá sistema fotovoltaico dentro do sistema da empresa para gerar energia. Aliás, ele falou para mim, para o Fujita ontem, que ele não está gastando energia e ainda está vendendo energia. E está pagando a aplicação que ele fez do sistema fotovoltaico. Está coletando água de chuva, todos os compressores lá têm controle de capacidade, tem sistemas de válvula de expansão eletrônica, né? Todo o sistema monitorado remoto. E para colaborar com tudo isso aí, também foi colocado o XP40. Com isso, ele teve um alto índice de eficiência energética. E o que é legal? Ele começou a mostrar esse trabalho que ele fez nessa planta nova dele para os vendedores. Os vendedores começaram a divulgar também esse trabalho de meio ambiente que essa empresa estava fazendo. E o que acontece? Eles estão vendo que um público mais jovem, um público que é mais ligado internet, aí tocando todo o sistema, eles começaram a ter uma venda mais apurada para esse pessoal em função de ter a sua marca associada a meio ambiente e a eficiência energética. É aquilo que eu falei para vocês. Nenhuma empresa hoje quer ficar com o seu nome atrelado a sistemas aí que fazem prejuízo ao nosso meio ambiente. Beleza, Lucas? Quer comentar alguma coisa? Acho que era isso, né? Vou fazer um comentário aqui, só, Amaral. Teve uma pergunta aqui do pessoal comentando que na Europa, né, já existe uma tensão aí com relação a fluidos com GWP até mais baixo, né, abaixo de 150. No Brasil já existem até soluções e sistemas rodando com fluidos com GWP abaixo de 150, que é o caso do Option XL20. Ele tem um GWP de 146, também utilizado em refrigeração comercial. E aí a gente vai fazer um webinar falando só desses fluidos refrigerantes de ultra baixo GWP, já utilizados na Europa, Estados Unidos e em alguns sistemas no Brasil também, num webinar mais para frente durante o ano, para que vocês possam participar também. Isso é legal, Lucas, a gente passar para o pessoal. Por quê? Porque você veja bem, quantos fluidos refrigerantes nós estamos falando aqui hoje nessa live? Se a gente for colocando tudo que vai saindo, então fica muito complicado. O pessoal ainda usa R22, nós estamos falando de XL. Então tem que ser meio que a conta-gotas vindo. Por quê? Porque, de novo, as aplicações vão ser bem específicas, né? E é legal. E o que é importante? A parte de refrigeração e climatização, quem trabalha nessa área tem que estar antenado. Porque hoje nós estamos falando do XL20, pode ser que o ano que vem tenha outro fluido mais eficiente, com menor índice de efeito estufa, e vai sendo mudado. Não tem mais aquele cara que é o fluido perpétuo. Acabou. Cada dia nós vamos ter uma evolução. Tanto isso acontece com automação, com eletrônica, com compressores, o fluido refrigerante também segue essa tendência de estar cada vez mais sendo um produto mais sustentável. Falando aí do substituto, então, do R404A e também do R22, né, na parte de refrigeração comercial, média e baixa temperatura. Option é uma marca da Chemours, assim como Freon também é uma marca da Chemours.
XP40 é um nome comercial, né? 449A é a norma ASHRAE que esse fluido refrigerante foi escrito lá na ASHRAE. Então, 449A é uma mistura, né? Que eu posso substituir ele com R22 ou no 404 e 507. Lembrando, se eu for substituir ele para o R22, tem que trocar o óleo do compressor. Precisa trocar válvula? Não. Precisa trocar tubulação? Não. Precisa trocar compressor? Não. Precisa fazer os pequenos ajustes de superaquecimento nas válvulas, trocar o óleo e aí vai embora. Então, o XP40 é um fluido da família HFO, hidrofluorolefinas, tem um menor índice de GWP, não tem cloro, não destrói a camada de ozônio, ele é eficiente entre 10% e 12% comparado com a aplicação dele em 404A ou R507. No caso do R22, a economia quase que não tem, é uma pelo outro. Mas, em compensação, você está saindo de um produto que tem cloro, alto índice de efeito estufa, e colocando um produto que não tem cloro e baixo índice de efeito estufa. Então, os sistemas que trabalham com R22 normalmente trabalham também com óleo mineral. Então, nesse caso, se for usar o XP40, aí utiliza a troca do óleo polióise. Se já é o 404 ou 507, não precisa mexer em absolutamente nada. Por quê? Porque eles já utilizam também o óleo poliol extra. E nós já temos ele largamente sendo aplicado aqui no Brasil. Nem fala, né, Fugito, que a gente tem o aplicado, usado, ajudado o pessoal a fazer retrofit, principalmente grandes redes de supermercado, pessoal que monta CD. Por quê? Porque quando a gente fala de custo de energia para essas grandes empresas que pagam 100, 150 mil reais por mês de energia, você fala que vai derrubar 10, 12%, o cara beija a sua mão. Por quê? Porque o custo de energia elétrica está cada vez mais caro. Então, a aplicação bem feita, bem estudada, e nós vamos falar sobre isso, do fluido refrigerante, ele gera a economia de energia. Muito bom. Uma coisa importante, a grande maioria dos fabricantes de fluidos refrigerantes, eles já homologaram os novos fluidos refrigerantes da Chemours, principalmente da família HFO. Por quê? Não adianta nós fabricarmos um produto top de linha, tudo isso aí, se o fabricante de compressor não testar e validar. Lá no meu compressor funcionou, deu isso, deu essa eficiência. Então, todo esse trabalho, cara, já foi feito há muitos anos, junto com todos os fabricantes de compressor, e eles estão homologados na maioria dos fabricantes de compressor. Bom, tá vendo que nós mudamos aí da área de refrigeração comercial, de climatização, e agora climatização automotiva. Pessoal, vocês não têm ideia de como isso cresceu aqui no Brasil. Quando a gente fala de climatização automotiva, a gente não pode esquecer que está crescendo no mercado aí do agronegócio, todas as máquinas agrícolas são climatizadas. Então, aquele cara que tinha um tratorzinho, que puxava o arado atrás, que comia poeira lá há 20 anos, acabou. Hoje é tudo cabinado, fechado, ar-condicionado, tem até um refrigerador também dentro lá para ele tomar a bebida, porque na época da colheita, dependendo do tamanho da plantação, o cara demora um mês para colher de dia e de noite. Pessoas tocando 24 horas. Então tem que ser fechado, climatizado, para não entrar sujeira, pó, né? E essa área está crescendo demais, junto também com os carros, né? Com a parte de climatização. Você pegava aí há 15 anos, quando você ia comprar um carro com condicionador de ar, você tem que esperar para comprar, porque tem que pedir na fábrica. Hoje, eu creio que mais de 80%, eu vou dizer até mais do que isso, já sai com climatização. E aí, no passado, lá, né, quando eu tinha o meu Opalão 6 cilindros, 400, lá em 82, tinha condicionador de ar, né, ele vinha com R12, né, o famoso freon R12. Claro, em função de meio ambiente, ele foi descontinuado, e aí, a partir de 1990, todos os condicionadores de ar automotivo começaram a usar, então, o HFC 134A. Não é tóxico, não é inflamável, usa óleo poliéster ou polietilenoglicol, né? Ele é usado muito na linha, hoje, da linha comercial e também na linha automotiva. E também na linha aí agrícola, que é uma área que está crescendo pra caramba.
Só que esse cara ele tem um efeito estufa alto, olha lá o GWP dele, 1.300. Então, da linha HFO, que para substituir para equipamentos novos projetados para HFO. Eu não posso tirar o 134A e colocar o HFO 1234YF. Então, é um produto novo utilizado na parte de climatização automotiva. Só para vocês terem uma ideia, qual é a grande sacada? Olha aí, o 134A, o efeito estufa dele, o GWP, é 1.300. O do HFO 1234YF, o GWP dele é menor que 1. Você fala, pô, por que então não usa no refrigerador, em bebedouro, essas coisas? Porque aonde que vaza muito mais fluido? Na linha automotiva. E quanto mais vaza, mais gera efeito estufa. Então, o primeiro ataque global é na linha automotiva, que vaza muito mais na linha automotiva do que no refrigerador da sua casa. Então, o Option YF1234, ele é um novo fluido que está sendo utilizado na linha automotiva. Lembrando, não pode tirar o 134 e colocar um 234YF. Por quê? O óleo é um pouquinho diferenciado, o tipo de compressor, tipo de mangueira, né, as condições de vedação dele são diferenciados em relação a 134A. Então, vocês estão percebendo que para cada segmento que nós estamos falando aqui, nós estamos tendo cada vez mais um produto específico para aquela área. O que não acontecia aí há uns 10, 15 anos, que o R22 era o cara que a gente usava ele para tudo quanto é lado. Beleza, Lucas? Bora lá. Até antes da gente passar aí para falar de transporte refrigerado, tem um dado interessante para comentar. Hoje, na Europa e nos Estados Unidos, não se faz mais carros com 134A. Todos os carros produzidos lá já vêm de fábrica, né, da montadora, com o R1234YF. Então, isso é uma realidade já fora do Brasil. Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, esses países que hoje já têm uma agenda ambiental mais avançada, principalmente por esse ponto que o Amaral comentou, que no sistema de ar-condicionado automotivo tem-se muito esse problema de vazamentos de fluido, e atualmente todos os veículos produzidos lá já vêm com esse fluido. E no Brasil, as montadoras que trazem carros importados já vêm com esse fluido refrigerante. Então, quem trabalha em oficinas de manutenção automotiva provavelmente já deve ter visto algum veículo importado com esse fluido refrigerante. Inclusive, os veículos elétricos também já utilizam esse fluido refrigerante aqui no Brasil. Eu só queria fazer um comentário aqui, que aqui no Brasil a área de refrigeração e climatização cresceu muito, e graças a Deus nós temos várias escolas e cursos na área de refrigeração e climatização. E a gente acha assim, pô, lá nos Estados Unidos, então deve ser o Otto Borogodó, os caras são tudo especialista e tal. Cara, e caiu o queixo. O Cris é o meu aluno que estudou aqui no Brasil com a gente, está morando lá em Orlando. Ele me ligou outro dia e falou, professor, eu estou achando estranho aqui, eu estou trabalhando numa empresa aqui nos Estados Unidos e o 22 não pode ser mais utilizado. Mas quando vaza, os caras, em vez de tirar o 22, eles colocam o 407 direto misturado um com o outro. Falei, cara, não pode, porque o 407 ele usa óleo poliéster, o 22 é mineral, não são compatíveis, e jamais pode se misturar fluido. Então é bom a gente falar, quando vai fazer um retrofit, não pode pegar um fluido e misturar com outro. Daí ele falou, não, mas o cara aqui, o dono aqui, falou que é para me fazer assim. E eu peguei e falei, não, mas lá no Brasil eu tive aula com o pessoal, assim não pode. Você acredita que o cara foi demitido porque ele falou que não pode usar isso aí, o cara bateu contra ele? Então, o meu amigo Cris, logo, logo ele vai estar, se Deus quiser, numa empresa melhor e que vai dar condição realmente das pessoas trabalhar de forma correta. Então, a gente fala, aqui no Brasil é um país de desenvolvimento, mas nós estamos trabalhando bem. Os nossos técnicos estão melhorando muito. Essas webinars têm ajudado muito. As nossas fontes aí de informação estão crescendo bastante. Claro, tem muita porcaria no meio, mas tem muita coisa séria também. E os nossos mecânicos, os nossos técnicos, eles não querem errar. Eles querem fazer a coisa certa. Por quê? Hoje ninguém mais vai pagar pelo erro dos outros. Beleza, Lucas? Boa, beleza. Então, passando aqui para transporte refrigerado, Amaral, conta um pouquinho para a gente o que o baú refrigerado, um VUC, um container refrigerado utiliza aí de fluido refrigerante. Cara, vou dizer uma coisa para você. Essa é uma área, junto com a área agrícola de climatização,
que está em baixa a mão de obra para fazer manutenção e instalação. Hoje, as empresas que se dedicam a montar, fabricar e fazer manutenção em transporte frigorificado, eles têm uma carência muito grande da qualificação da mão de obra. E para você ter uma ideia, as nossas frotas de caminhões frigorificados têm crescido muito, principalmente em São Paulo, nas grandes cidades que usam o VUC, né, o veículo urbano de carga, em média de 500, 700 quilos aí. Todos eles estão usando refrigeração. Por quê? Porque a área de alimentos é uma área que cresceu muito e São Paulo não dá para andar com carreta dentro. Então, esse setor de distribuição está crescendo muito. E uma coisa que eu fiquei sabendo também o ano passado é que a parte de transporte de remédios agora também tem que ser climatizado. Então, isso está dando uma demanda muito grande. E o que está faltando, Lucas? Mão de obra especializada para fazer instalação e manutenção. Então, quem trabalha com refrigeração, com climatização, dá uma olhadinha, vai fazer curso, vai estudar um pouquinho sobre transporte frigorificado, que é uma área que paga muito bem e falta mão de obra qualificada. No caso dos fluidos refrigerantes, antigamente, né, usava o R12, R22, morreu tudo isso e começou a se usar muito no transporte frigorificado o R404A. Em função, de novo, de efeito estufa, né, aumento dele aí. Então, hoje está se usando a nova família HFO, né, o XP44, que é o 452A, entendeu? Então, o XP44 é o fluido refrigerante que é a nova família que está sendo utilizado nos equipamentos hoje de transporte frigorificado, principalmente média e baixa temperatura ambiente. Beleza? Boa. E é muito importante, né? A gente precisa garantir que o transporte refrigerado traga o alimento desde a área de produção até a entrega, né, na loja, no supermercado, para o cliente final, bem conservado, para garantir que os produtos estejam sempre com ótima qualidade. E o fluido refrigerante, nesse sentido, também é essencial. Boa. Sem dúvida. A E aí, cadeia do Amaral? frio tem que ser mantida, né? Desde a produção Exato. até a entrega lá no cliente final. E uma Muito área que é bom. muito comum, Amaral, até é interessante a gente comentar nesse ponto agora, é que essa parte de manutenção e limpeza de sistemas, seja em ar-condicionado automotivo, transporte refrigerado, climatização, refrigeração comercial, industrial, túnel de congelamento, a gente sempre precisa fazer algum tipo de manutenção e limpeza de sistemas, né? Então, o que a gente utiliza hoje, Amaral? Por que a gente precisa, né, limpar sistemas de refrigeração e de climatização? Muito bom. Bom, primeiro, toda vez que eu tenho uma ação ácida, entrada de ar, de umidade, queima de compressor, o meu óleo é o maior vilão nesse sentido, porque é ele que agrega a maior quantidade de umidade, principalmente o óleo poliéster, né? É o óleo que vai ficar ácido junto com o fluido refrigerante, né? Então, quando existe uma queima, ou no sistema de chiller, que, por exemplo, congela o evaporador, entra água para dentro dos meus trocadores de calor, dos meus compressores, né? Sistemas que ficaram abertos, sistemas que houveram contaminação por umidade, sistemas que usaram fluido refrigerante de baixa qualidade. Então, gera dentro do meu sistema, a gente brinca na área técnica que eu falo, vira uma sopa química. E o que acontece com isso aí? Quando existe, por exemplo, essa sopa química e o meu compressor queimou, o que acontece? Eu tenho uma grande concentração de sujeira, de umidade e de acidez. Então não adianta eu trocar o meu compressor e se eu não fizer uma limpeza química por flush com os novos fluidos refrigerantes, perdão, com os novos solventes, para limpar esse circuito. Por quê? Se não houver uma descarbonização, uma limpeza, tirar aquele óleo contaminado, aquela acidez dentro do circuito, você vai colocar um compressor novo e ele vai voltar a queimar. Por quê? Porque essa sopa química, essa acidez, gerada tanto pelo flúor como o cloro, com o ácido fluorídrico e o ácido clorídrico, né, eles vão principalmente atacar o enrolamento do meu compressor. Então, o verniz que é protegido ali, o enrolamento do compressor, que é o grau de proteção que evita a fuga de corrente e tal, e de tensão, se ele for
danificado por uma ação ácida, ele começa a dar fuga de corrente, dá choque, e aí daí para frente é queima. Então, o que eu tenho que fazer? A partir do momento que ocorreu no meu circuito um problema de sujeira, umidade, acidez, queima de compressor, se eu não fizer uma boa limpeza e fazer uma boa circulação do solvente, né, você vai ter um problema de novo, colocar um compressor e queimar o seu compressor. Quando você fala, por exemplo, um refrigerador, que o compressor custa aí 400, 500 reais, se queimar de novo, tudo bem, o valor é pequeno. Mas tem todo o seu trabalho, vai trocar o filtro de novo, mão de obra, né? Vai ficar brigando por causa de garantia. E quando nós falamos de chillers, que tem compressores aí de 60, 80 TRs cada um, às vezes 4, 5 compressores em paralelo, que custa aí 80, 100 mil reais cada compressor, e o mesmo problema de queima e acidez que ocorre num compressor que custa 400 reais, você vai ter que fazer num que custa 60, 80 mil reais. Então, a importância da descontaminação do meu circuito na queima ou na acidez tem que ser muito bem feita com um produto extremamente objetivo para aquilo lá, senão eu vou pôr em risco o meu compressor. Aliás, todo mundo sabe disso. Tudo que acontece de errado no circuito de refrigeração, quem vai pagar o pato é sempre o compressor. Compressor é que nem curva de rio. Tudo quanto é tranqueira vai para dentro dele. Bom, um dos caras que era muito utilizado para fazer a limpeza, ele não é fluido refrigerante, ele é um solvente, é o HCFC 141B. É um cara que a gente usou muito ele para fazer limpeza, mas aí, igual o R22, ele está morrendo. Por quê? Porque ele também tem cloro e tem alto índice de efeito estufa. E aí, a nova família HFO, de novo aí. Então, nós temos aí o produto de limpeza, que é um solvente, ele não é fluido, é o SF80 e o SF Flush. Os dois são da família Option. 0 de LDP, menos de 2,5 de efeito estufa, ou seja, baixíssimo. Ele tem um potencial de limpeza, ele vai limpar bem melhor, porque ele é muito mais denso, né, do meu sistema. E aí nós vamos falar do SF80, vem nos DACs, nos tanques de 20,4 quilos, e o SF Flush, que vem nos DACs de 4,54. Qual é a diferença de um para o outro? É o mesmo fluido. Os dois são SF80, mas o SF Flush, nos cilindros aí, DACs de 4,5, ele já vem pressurizado com 90 libras. Ou seja, eu não preciso ter o nitrogênio para fazer o flush quando eu compro o Option SF Flush. Mas eu comprei aí o SF80 porque o sistema é muito grande e tal. Comprei um tamborzão aí de 20 quilos. Beleza, aí você tem que ou usar uma bomba de recirculação, nós vamos mostrar isso, ou usar aí o sistema que nós utilizamos de pressurização. No caso do SF80 ou SF Flush, os dois são solventes, não são fluidos refrigerantes. Beleza? Vamos lá, Lucas. Muito bom. O SF Flush, então, inclusive, a gente já está na nossa rede de distribuição, ele já é um DAC de 4,5 kg, 4,54 kg, ele vem pressurizado com 90 libras de nitrogênio. Ele já tem um pescador dentro dele, então eu não preciso virar ele de ponta cabeça. Então é extremamente legal. E outra, facilita pra caramba, porque às vezes você tem que carregar cilindro grande, com tudo quanto é lado, para pressurizar. Esse cara já vem pressurizado. Não é tóxico, não é inflamável, baixo índice de GWP, não tem cloro, não destrói a camada de ozônio, ele é extremamente solvente, ou seja, ele limpa muito mais do que o 141B. E ele tem uma temperatura de evaporação mais alta que o 141B. Isso quer dizer, então, que ele evapora menos. Se ele evapora menos que o 141B, eu tenho uma condição melhor de ele ficar mais tempo no meu sistema e limpar mais. Porque quando você tem uma menor temperatura de evaporação, você pega lá no Piauí, na Bahia, no Ceará, onde a temperatura ambiente é mais alta, então se usa o 140B, ele evapora mais rápido. O SF80 ou SF Flush, ele tem uma temperatura de evaporação mais alta, então ele fica mais tempo no sistema e limpa mais, e a gente usa menos também, gasta menos, porque ele está evaporando também menos.
Certo, seu Lucas? Fala para frente. Certíssimo, Amaral. Uma coisa, pessoal, importantíssima. Compatibilidade com os materiais que nós usamos no nosso sistema de refrigeração. Então, tanto o SF Flush como o SF80, ele é um solvente, mas ele é compatível com cobre, com aço, com latão, com alumínio, com zinco, ou seja, nas nossas tubulações ele não vai reagir com nada. Ele não reage com a parte de plástico, principalmente os elastômeros. Então, a parte, por exemplo, você pode colocar ele numa garrafa PET que ele não vai derreter nada. Então, eles são apropriados e são compatíveis também com PT, com PET, com PE, com todos os produtos que são aí à base de plástico. Ele não vai atacar. Porque dentro dos compressores, nós também temos aí os sistemas dielétricos no meio da bobina, que também são feitos de PTFE, PET, e aí depende do fabricante de cada compressor. E na área dos elastômeros, que são aquelas borrachas de vedação, também ele não reage com nada. Tanto o neoprene, como o PU, né, com a parte de butílico, vitrílico, e aí todos esses anéis de vedação não vão ser reagentes em relação ao SF80 e o SF Flash. Uma coisa importante, ele não é inflamável. Está sendo comercializado no Brasil, alguns produtos de limpeza, só que ninguém fala que ele é inflamável. E nós tivemos aí uma ocorrência muito triste, que na nossa cinemateca aqui, o ano retrasado, o pessoal estava limpando com esse produto e o produto é inflamável. Quando o cara foi fazer a brasagem da tubulação, tinha lá uma grande quantidade ainda do produto lá dentro e pegou fogo e destruiu grande parte da nossa história na Cinemateca aqui de São Paulo. Então, pessoal, de novo, o problema não é o que você está usando, mas quem está usando. Então, quando você for usar um produto químico, é importante você ler a FISPIC dele. Nós vamos falar isso depois, porque ele diz se ele é inflamável, se é tóxico, se acontecer alguma coisa, qual é a ação que você tem que tomar. Então, é importante. O SF Flush e o SF80 são produtos que são solventes, fabricados pela Chemours, desenvolvidos pela Chemours, mas não são tóxicos, não são inflamáveis, né? Por quê? Porque não podemos correr o risco, nem nós termos um acidente, nem causar um acidente também nos equipamentos que nós estamos trabalhando. Uma das maneiras de nós limparmos os nossos equipamentos é através de bomba de recirculação. E aí, o que é legal? O que a gente chama de flush? Porque a minha tubulação ela tem que ser inundada pelo SF80 e ela fazer a limpeza de toda a área do diâmetro da tubulação. Então, eu vou lavar meu evaporador, meu condensador, meu separador de óleo, meu acumulador de sucção, e eu tenho que inundar, ele tem que ficar cheio de fluido circulando para fazer a limpeza. Porque não adianta passar de qualquer jeito também, se não limpar, você vai queimar de novo o seu compressor. Um detalhe importante, sempre que for passar no circuito, principalmente do evaporador, né, tirar o filtro da tela da válvula de expansão e também tirar o filtro da linha de líquido. Esse filtro que eu estou mostrando para vocês é a filtragem que depois a gente usa para limpar ele na máquina. Mas no meu componente, no meu condensador, no meu evaporador, na minha linha de líquido, separador de óleo, acumulador de sucção, tem que estar bem limpo. E na válvula de expansão eu tenho que tirar o orifício e deixar a válvula passando direto para fazer a limpeza. Detalhe importante, não passar o SF80, o SF Flush dentro do meu compressor. Por quê? Porque ele é um solvente. Ele vai limpar todo aquele óleo que está lá. Mesmo que você tire o óleo, passe o SF80, depois coloca um óleo novo, ele limpou todo o seu compressor. E o óleo fica no fundo. O que vai acontecer? Quando você liga o compressor, pode travar a parte mecânica, porque aonde era para ter óleo lubrificado, o SF80 foi e limpou. Então, não é recomendável lavar o meu compressor hermético, principalmente, com SF80, porque ele vai limpar todo o óleo de dentro lá. Tá? Isso é muito importante. Bom, eu não tenho uma máquina para fazer o flush, como a gente mostrou. Então, muitos usam esse sistema de cilindro injetor, muito vendido aí na parte de refrigeração. Então, o que faz? Enche ele aí do SF80, né? Pressuriza ele com 80 libras. Assim como no nosso SF Flush já vem com 80, se eu comprei o SF80 de 20 quilos
e vou usar ele nesse cilindro injetor, pessoal, esse cilindro é para fazer a circulação do fluido. Não usar mais do que 80, 90 litros. Porque isso aí não é um DAC, isso aí não é um cilindro de recuperação. É só para fazer a recirculação. Então, às vezes, o cara usa o quê? Pega o nitrogênio, não usa o regulador de nitrogênio e coloca lá o diretinho. E aí, cara, aquilo lá dentro do nitrogênio tem mais de 2.500 litros. Vai romper e vai causar um acidente. Então, importante, vai usar esse cilindro injetor? Beleza. Não usar mais do que 80, 90 libras de pressurização. Beleza? Lembrando que tem que fazer todo o flush dentro do meu sistema. Boa. Vamos para o próximo? Só um comentário final aqui, Amaral, até o pessoal está perguntando. Depois da limpeza do sistema, seja com SF80, com SF Flush, com 141B, é muito importante que você faça a remoção de todo o produto de dentro do sistema. Pode ser empurrando com nitrogênio, principalmente, para garantir que quando você for fazer os próximos procedimentos, principalmente de vácuo, remoção dos gases não condensáveis e de dentro do sistema, antes da carga, que você não tenha mais nada de solvente, né, de 141, de SF80, de SF Flush dentro do seu sistema. Então é muito importante que você remova 100% aí do solvente antes de continuar fazendo algum tipo de manutenção ou outros procedimentos aí de carga, de vácuo no seu sistema também. Beleza? Por isso é importante a gente dar uma passada de nitrogênio por dentro, que ele ajuda a fazer o arrasto e ajuda a evaporar. Por quê? Quando você liga a bomba de vácuo, ela vai abaixar a pressão e vai evaporar. E o que ela está puxando? O vapor de solvente. E vai acabar também com a sua bomba de vácuo. É importante. Tem que limpar, mas não pode deixar resíduo lá dentro. Claro, um pequeno resíduo não é o problema, mas não pode deixar o fluido na fase líquida lá dentro. Tá? É importante passar sempre o nitrogênio por dentro depois de fazer todo o flush e toda a limpeza. Beleza, Lucas? O pessoal perguntou outro dia. Mas eu estou usando o 410, posso usar o 410 para também expurgar o SF80 de dentro? Cara, não é ecologicamente correto, porque você está jogando o fluido fora e gerando ainda, principalmente o 410, você está gerando aí efeito estufa. Então, o correto é usar nitrogênio. Detalhe, viu, Lucas? Muita gente está comprando os nitrogênios aí que não são extra seco. E aí pega esses nitrogênios de encher pneu. E aí o índice de umidade vai lá para cima. Em vez de você estar ajudando, você está piorando mais o sistema. Então, sempre procurar usar nitrogênio extra seco. Beleza? E agora, Amaral, a gente vai para uma sessão diferente aqui da nossa palestra, que é um bate-papo aqui eu e você, né, de fato ou fake. Então, o pessoal aí que estiver no chat também quiser acompanhar, mandar aí seu palpite. Então, a gente vai trazer algumas frases, algumas dúvidas que a gente recebe assim no dia a dia, as principais dúvidas que a gente recebe no nosso saque, para descobrir se realmente é uma verdade ou é uma mentira, né, um fato ou um fake. Então, uma dúvida, fluido refrigerante de baixa qualidade não danifica meu compressor, Amaral? Danifica ou não danifica? Qualidade de fluido é tudo igual? Cara, deveria ser, né? Quando você compra um carro novo ou pega o teu carro, vai no posto de gasolina, você coloca qualquer gasolina? Não. Você vai colocar gasolina batizada? Mas gasolina deveria ser tudo igual, etanol igual, diesel igual. Então, cara, fake, né? Não é fake, é verdade. Por quê? Fluido de baixa qualidade vai destruir o seu sistema. Por quê? Ele vem com contaminação, alto índice de umidade, vem descomposto, né? E, de novo, quem vai pagar o pato é o compressor. Sempre o então, compressor. Fluido refrigerante de baixa qualidade não danifica o meu compressor? Fake. É tudo igual. É tudo igual. É tudo igual? Não é tudo igual. Se é tudo igual, você pode pôr gasolina em qualquer posto. Né? E aí, quem paga o pato é o motor do seu carro. Fluido refrigerante é a mesma coisa. Sempre quem vai pagar o pato é o compressor. Então, os fluidos refrigerantes de boa qualidade, ele dá uma performance ideal no sistema que foi projetado lá pela empresa que fabricou o equipamento. Ele é livre dos contaminantes que vão fazer aí acidez e sujeira no meu sistema. Ele mantém a capacidade de refrigeração que foi projetado. Ele tem segurança, vai oferecer segurança na operação e manuseio de quem está utilizando. Ele está dentro de acordos dos protocolos, seja do protocolo de Kigali, ou a emenda de Kigali, o protocolo de Montreal, e tem as nomenclaturas e composições corretas
da norma Asher e da norma ARI. Cara, não adianta. O fluido refrigerante é que nem combustível. Colocou ruim, vai pagar o pato. E aí, Amaral, nessa mesma linha, né, falando sobre Ou, qualidade de fluido refrigerante, a composição de fluido como refrigerante é sempre tudo igual? próximo aí, Opa, aí continua, acho que deu uma cortada aqui, Amaral, mas a próxima dúvida, né, que o pessoal sempre tem é composição de fluido realmente também é tudo igual? Né? A qualidade é sempre a mesma, independentemente do 410, do 134A que eu estou utilizando? claro que não. De novo, nós caímos na mesma comparação dos fluidos refrigerantes com o combustível. Você veja bem, 410A é uma mistura e a letra no final é maiúscula, que indica a proporção da mistura. Então, se você olhar do lado esquerdo aí, ó, tem um elemento vendendo 410Azinho. E é analisado o que era o 410, 143A, 125 e 134A. Isso aí nunca foi 410. Porque olha aí do lado direito, qual que é a composição do freon 410A ou do 410A? 50% R32 e 50% R125. Ou seja, o outro cara aí nunca foi 410. Aí você coloca no seu sistema, limpa tudo, troca o compressor, faz tudo novinho, tudo bem feito. O que acontece? O sistema vai para o vinagre e não rende. Então, como eu sei se o fluido é de boa qualidade? Sempre, então, a nomenclatura Asher começa a letra R de refrigerante. Substâncias puras tem ausência ou a letra E minúscula, como o caso do 134A é o I minúsculo, é o isômero, onde aí o carbono vai fazer as demais ligações com os demais componentes. E no caso do R22 aí não tem a letra, são substâncias puras. Todos os produtos que são misturas, que são os blends, o final sempre é letra maiúscula. 410A, 407C. O que é isso? A, B, C, maiúsculo, D aí, indica a proporção da mistura daquele fluido refrigerante que está lá. Volta só um pouquinho para mim, Fujita, só mais um slide, mais um. Volta mais um, por gentileza. Aí, ó, Opa, o 410A. Por que ele é 410A? Porque 50% dele é 32 e 50% dele é o R123. Tá? Então, na nomenclatura da norma Asher, o que vem lá? 4 e 5. Começa com 4 é mistura zeotrópica e começa com 5 a zeotrópica. Então, assim, a grosso modo, bem rapidinho, misturas zeotrópicas é que eu tenho vários fluidos lá dentro e cada um tem uma temperatura de saturação diferente do outro. Na média, eles vão evaporar e condensar igual. Quando eu tenho misturas azeotrópicas, ou seja, não é zeotrópica, os produtos que estão lá têm a mesma temperatura de saturação. Então, a mistura azeotrópica e zeotrópica. Zeotrópica começa com 4 e a zeotrópica com 5. Por exemplo, 410A é uma mistura zeotrópica. Por que é o 10? 10 é porque quando foi fazer lá na Asher dos Estados Unidos, que é uma normatização como se fosse uma ABNT, foi o 10º produto que foi inscrito lá. Por isso que ele é o Freon 410A. E a letra A maiúscula no final indica aí a proporção da mistura, né? 50% R32 e 50% R125. Se eu alterar a proporção, mas manter os mesmos produtos, aí ele passa, por exemplo, a ser 410B, 45% de 32 e 55% de 125. Então a letra maiúscula indica para mim a proporção da minha mistura. Certo? e Amaral, uma dúvida que o pessoal tem bastante no dia a dia, né, na manutenção, na hora de instalação. Carga de fluido refrigerante somente por massa? Olha, sim, isso aí é uma verdade. Por quê? Porque quando a gente trabalha principalmente com misturas, e lembrando que quando é família 400 e 500, a carga tem que ser na fase líquida, então tem que se virar o cilindro de ponta cabeça. Por quê? Porque na fase líquida está a proporção correta das misturas. E a grande maioria, principalmente de quem trabalha com climatização, os equipamentos já vêm marcado qual é a quantidade de fluido. Porque já foi ensaiado em laboratório, já foi feito todos os ensaios.
Então ele sabe que aquele equipamento vai com 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, 800 gramas. Os refrigeradores vêm lá atrás qual é a quantidade. Por quê? Porque já foi testado, desenvolvido no laboratório e vou colocar aquela quantidade correta. E é muito comum, né, Lucas? O cara sempre liga para a gente e pergunta: pô, Gugel, Lucas, qual que é a pressão que trabalha? E, gente, a gente não trabalha por pressão. Nós trabalhamos por temperatura de evaporação e condensação e que vai depender muito também da minha carga térmica, do ar externo, se é resfriado a ar ou a água, né? Então, quer falar, com quanto eu trabalho o 410? Depende. Qual é a sua evaporação? Qual é a sua condensação? No início, a carga térmica está alta, a pressão está mais alta. Depois, quando estabiliza, a pressão está menor. Então, não existe qual é a pressão que vai trabalhar o 410 ou 134. Tem que ter uma relação pressão-temperatura da sua saturação de evaporação, de condensação, e aí fazer as análises de superaquecimento, subresfriamento e fazendo a carga por massa. Então, é fato, sim, é verdade. A carga de fluido é ideal fazer somente por massa. Beleza? Boa. E uma dúvida com relação à segurança, Amaral. Eu posso guardar meu DAC, minha lata, minha botija, meu cilindro de fluido refrigerante em qualquer lugar? Então, Lucas, é claro que eu não posso. Existe um problema chamado lei da física, relação de pressão. Então, dentro do meu cilindro, do meu DAC, eu tenho um fluido que tem uma determinada pressão a uma determinada temperatura. E todos nós sabemos, subiu a temperatura, sobe a pressão. Então, os fluidos refrigerantes, por norma, eles não devem ser armazenados em ambientes com temperaturas superiores a 52 graus. Por quê? Porque aí começa a sair fora do limite do que aquele DAC, daquele cilindro suporta. Ah, mas puxa vida, 52 graus não faz aqui no Brasil, mas dentro do seu carro no sol faz. Dentro lá da sua moto, atrás lá no bagageiro, faz. E aí, aumentou a temperatura, chefe? É lei da física. Então, subiu a temperatura, sobe a pressão. E aí ocorre os acidentes que a gente tanto vê aí, né? Aí no nosso sistema do dia a dia aí, pessoas que mandam vídeo, foto, pô, explodiu, destruiu o carro, quebrou. É uma relação direta. Aumentou a pressão, aumentou a temperatura. Por isso, então, importante não deixar o meu sistema acima de 52. Aí o cara fala, puxa, mas eu tenho um carro, vai tudo lá dentro dele, e fica no sol. Cara, não tem jeito. É lei da física e da termodinâmica. Aumentou a temperatura, vai aumentar a pressão. Os sistemas de DACs da Chemours, como os mini cilindros de 410, eles têm válvulas de segurança. Então eles não rompem, vai romper a válvula de segurança, mas não vai explodir o cilindro, causando um acidente maior. Então a recomendação é jamais deixar cilindros e fluidos refrigerantes armazenados em temperaturas superior a 52 graus. Beleza, Lucas? Boa. E aí, só para complementar também, muito importante que todo mundo que utilize, né, um fluido refrigerante, um óleo lubrificante, eles são produtos químicos. Então é importante ter sempre a FISP, que tem a ficha de informação de segurança de produto químico, sempre à mão. Então, às vezes você está fazendo um serviço em algum cliente, muitas vezes eles exigem que você também traga a FISP daquele produto químico, daquele fluido, daquele óleo lubrificante com você para poder executar a manutenção e caso ocorra algum tipo de acidente ou incidente, você tenha todas as informações de como recorrer, né, como atuar em algum caso de incidente ou acidente. Inclusive, né, Lucas, a FISP, que é o RG, né, do fluido refrigerante, tem todas as informações que tem ali. Eu me lembro que, num passado muito próximo, o pessoal comprava outros fluidos refrigerantes de outras marcas, e a hora que ia pegar a FISP, não tinha. Aí o que o pessoal fazia? Entrava no site da Chemours, imprimia a ficha e mandava a ficha da Chemours, mas usando outro fluido. Aí o pessoal começou a ver isso e começou a bloquear. Por quê? Pô, você está falando que aqui é marca X, mas aqui a FISP é da Chemours, então não bate. Então, cada fluido refrigerante, cada fabricante tem que ter a FISP do seu produto. Beleza? Boa. E aí uma outra dúvida, Amaral. O DAC vazio, que eu já utilizei meu fluido refrigerante, eu posso utilizar ele para recolher? Nunca. Por quê? Porque a espessura
da chapa desse DAC, né, desse cilindro, ela é muito fina, é só por uma carga. Quando você tira o produto, coloca de novo, tira o produto, coloca de novo, você começa a flexionar ele e aí ele pode romper e causar um acidente. Se eu for recolher o meu fluido, é importante usar cilindros especiais de recuperação, nos quais a espessura da chapa é bem superior, tem válvulas de segurança e são apropriados para fazer o recolhimento. Jamais fazer a reutilização dos nossos cilindros aí para fazer a aplicação de novo de fluido. Isso aí é certeza que vai acontecer um acidente. Beleza? Boa. E aí, para fechar, Amaral, falando sobre segurança, ferramentas e EPIs, a gente pode dispensar dependendo da atividade? Opa! De jeito nenhum, em lugar nenhum, né? Principalmente nós que trabalhamos aí, saímos de manhã como técnicos e voltamos para casa como sobrevivente. Então, cara, hoje em dia eu tenho dó do pessoal que trabalha com split, né? Porque os arquitetos não têm onde colocar as máquinas, aí o cara tem que fazer um curso de rapel para fazer instalação e manutenção. Então, segurança em primeiro lugar. E principalmente no nosso caso, né, Lucas? Fluido refrigerante é produto químico. Então, produto químico, se cair no rosto, na pele, você tem problema. Então, é importante usar luvas de proteção, manga comprida, óculos de segurança. Por quê? Porque se acontecer que por vazar ou uma válvula Schrader que não fazer um resto de fluido que fica na mangueira, ele não vai causar um acidente para você. Só lembrando, Lucas, a relação pressão-temperatura, como exemplo o R22, se ele estiver saindo da mangueira, a pressão atmosférica, e o líquido cair na sua pele, ele vai evaporar 45 abaixo de zero. Ele vai necrosar a sua pele. Então, por isso, a utilização das luvas, dos óculos e principalmente manga comprida. Então, é importante. Segurança em primeiro lugar. Eu preciso para a linha HFO ou para a linha HSFC outras ferramentas especiais? Não. Para mim fazer a minha manutenção, para fazer o meu retrofit, para mim fazer a minha instalação, eu tenho que ter as ferramentas do profissional. Conjunto de manifold, detector de vazamento, os EPIs, o fluido, bomba de alto vácuo de duplo estágio, balança eletrônica importante para a gente saber em massa quanto colocou, as réguas de cálculo, né, para saber o fluido, a sua saturação, termômetros de contato para fazer medição e do superaquecimento e do subresfriamento, e também as recolhedoras e os cilindros de recuperação. Então, ou seja, para mim trabalhar hoje na área de refrigeração, assim como os mecânicos de automóveis também têm as suas ferramentas específicas, nós também temos que ter as nossas ferramentas específicas, porque uma boa ferramenta dá também uma boa instalação e uma boa manutenção. Beleza? Boa. E aí, os últimos pontos aqui, a gente terminou nossa sessão aqui de fator fake, antes da gente ir para as perguntas. Comenta um pouquinho para a gente, Amaral, da inovação e tecnologia que a Chemours tem disponível para quem gosta aí de estudar um pouquinho mais, fazer algum projeto de sistemas de refrigeração em comparação termodinâmica. Muito bom. Isso aí, inclusive, para quem está estudando no Senai, curso técnico, engenharia, a Chemours tem o CRT. O que é esse cara? CRT. É o Chemours Refrigerante Expert. É uma ferramenta que você vai baixar de graça no seu sistema. Entra lá no site da Chemours, faz o download. Só que assim, você precisa entender um pouquinho de termodinâmica. Se eu sou um mecânico de refrigeração, mas eu não fiz um curso o qual eu sei termodinâmica, ou faz aí mecânica dos fluidos, aí fica um pouco mais complicado. Mas para quem já está no nível técnico, estudando refrigeração, já está vendo termodinâmica, o que é esse cara? É uma ferramenta que você vai lá, por exemplo, eu vou comparar, vou usar o, sei lá, o XP40 ou vou usar o 404A. Então eu simulo todo o circuito com o XP40 e simulo com 404. Você vai ver o COP, eficiência, temperatura de descarga, né? Evaporação, condensação, consumo. Então ele consegue, você com essa ferramenta, você consegue enxergar, colocando um produto naquela condição que você vai usar, conhecer esse produto, qual vai ser a eficiência dele. E aí, através disso, eu posso selecionar melhor qual fluido que eu tenho. Se é para média, alta, baixa, ultra baixa temperatura, se é sistema inundado, cascata, tudo dá para fazer nisso aí.
Então você pode entrar no sistema da Chemours, baixar, é de graça, vai colocar teu nome lá, o e-mail, qual é o país que você faz, tal, e aí você coloca. Lógico, aí tem que entender um pouco de mecânica de fluido, de termodinâmica, para poder preencher todas as informações e fazer aí uma análise qual fluido que é melhor para mim fazer a minha aplicação. Beleza? Quer falar um pouquinho do suporte técnico aí, Lucas? Até para antes da gente ir para a sessão de perguntas, a Kemura ela tem, né, todo esse suporte técnico. Então eu e o Amaral a gente dá todo o suporte para dúvidas técnicas, seja no nosso saque, né, pelo WhatsApp ou pelo 0800 que estão aí na tela. Vocês podem tirar um print, tirar uma foto. E toda a nossa literatura técnica também fica disponível no nosso website. Então, caso vocês precisem de um boletim informativo, de uma FISP, que até teve gente perguntando aqui no nosso chat, elas ficam sempre 100% disponíveis no nosso site para que vocês possam acessar e ter o conhecimento sempre à palma da mão. Então, guia do retrofit, boletim informativo, literatura técnica, FISP, né? E caso você não encontre e tenha alguma outra dúvida mais específica, precisa de uma orientação, entre em contato com o nosso saque, com o nosso WhatsApp, nosso 0800, que eu e o Amaral a gente faz esse contato com vocês também, tá certo? É isso aí. Beleza. E aí, Então muita agora a pergunta gente está aí? no finalzinho, mano. A gente tem bastante perguntas, acho que não vai ter mais de 70 perguntas aqui, a gente não vai conseguir pegar todas, mas eu vou Caramba, pegar os caras algumas estão em que tudo, hein? o pessoal Alguém está está perguntando perguntando aí se o bastante. Palmeiras vai ser campeão mundial ou não? Esse aí o pessoal já sabe a resposta, né, mano? Aí não precisa nem perguntar. Eu falei que eu não ia falar do Palmeiras hoje, mas tá bom. Uma Vamos lá, pergunta aqui Lucas. que o pessoal está falando com relação à parte de descarte, né, de fluido refrigerante. Como que eu faço a destinação final do fluido refrigerante que eu recolhi no meu cilindro de recolhimento? Ah, Lucas, eu acho que aí você é melhor do que eu, né? Da área química, Vou você até pode falar isso. comentar um pouquinho, né? Hoje existem as empresas, né, homologadas pelo IBAMA e pelo Protocolo de Montreal que fazem a destinação final do fluido refrigerante. Então ele pode ser reciclado, regenerado ou incinerado para poder fazer a destinação final sempre do fluido refrigerante. Lembrando que é proibido, né, você recebe até uma multa caso você ventile, você libere fluido refrigerante na atmosfera, né? Além de não ser ecologicamente correto, você também está cometendo aí um crime ambiental, tá? E uma dúvida, Amaral, o pessoal viu ali a foto da churrasqueira de DAC, né, de botija. Por que eu não posso fazer uma churrasqueira de DAC de fluido refrigerante? Qual é o problema, Lucas? Quando você tem um dispositivo que já estava com um produto químico, então toda aquela parede dele ele fica impregnado também com o produto químico. Então não é aconselhável você pôr, queimar aquilo ali, e queimar você pode estar gerando resíduos de tóxicos daquele material. Aí o cara fala, ah, mas a gente compra churrasqueira e pinta. Beleza, a tinta tem o quê? Produto químico. Então isso pode levar esses resíduos. Então, é claro, é muito comum aqui no Brasil o pessoal usar para fazer churrasqueira, mas não é recomendado por nós aqui em Murs por causa do potencial de resíduo que pode ficar de produto químico. Então você pode pegar e estar assando colocando na grelha lá, e ele pode estar sendo queimado e tendo ali um resíduo químico que estava existente naquele cilindro. Né? Então não é essa a recomendação. Uma dúvida que o pessoal perguntou aqui. Além do 410A, os outros fluidos refrigerantes, eu também preciso fazer a carga ou a recarga do meu sistema sempre por massa? Se sim, como que eu recargo o meu sistema depois que eu tiver algum tipo de vazamento? Muito boa pergunta. Então é o seguinte: normalmente, todos os equipamentos da área de climatização, refrigerador doméstico, a não ser sistemas industriais, como sistemas de rack para supermercado, aí a quantidade é absurdamente grande. Então aí vai por visor, vai por superaquecimento, corrente do compressor, sistema de monitoramento, aí é um outro. Mas quando você fala de sistemas que são com quantidades de fluido refrigerante pequeno, você tem que ser cada vez mais preciso. Porque quanto menor a carga, mais precisa tem que ser a carga. Se eu falar, por exemplo, num supermercado onde vai 400 quilos, se eu falar para você 10%, é 40 quilos. Então, 40 quilos não vai fazer uma diferença tão grande num circuito de 400. Mas quando eu falo 10% de 100 gramas, se você errar, complica muito É mais. bastante coisa. Então, o ideal é sempre fazer a carga por massa. Ah, eu cheguei num equipamento, por exemplo, no split ou no VRF, vazou uma parte lá.
Só que eu sei que lá vai, por exemplo, 5 quilos. Poxa, mas quanto vazou? Então, primeiro eu tenho que recolher, pesar aquele 410, por acaso 410. Ah, sobrou dos 5 quilos aí 2,1 kg. Beleza, então eu recolhi 2,1 kg e aí eu vou completar com a carga completa. Então eu pego 2,1 kg e completo por massa o restante que está faltando. Então é importante. Não se pode fazer carga só por pressão. Por quê? Porque a pressão varia em função da temperatura e carga térmica. Então, um dia que está quente, a pressão está mais alta, você coloca menos massa. Aí o fluido fica errado. Aí você tem problema de superaquecimento, arrasto de óleo. O dia que está muito frio, você coloca mais fluido, também aumenta mais a pressão. Então, tem que ser carregado na fase em massa, na fase líquida, porque vai ficar dentro dos projetos que foram executados para cada fabricante. Boa. E aí, Amaral, uma última dúvida, que a gente já até passou o nosso tempinho aí de 1 hora e meia. Tem algum pessoal que aí trabalha com self-contained, de equipamentos, né, equipamentos com R22. Como que a gente pode recomendar para o cliente fazer um retrofit? Quais são os benefícios para o cliente fazer um retrofit para um fluido refrigerante mais eficiente ou mais sustentável, extensão da vida útil aí do equipamento? Como que ele pode falar isso para o cliente final dele? Muito bom. Primeiro, quando nós fazemos um retrofit, a gente tem que garantir que o equipamento que está sendo retrofitado esteja em ótima condição de manutenção e de instalação. Não adianta pegar, eu vou trocar o fluido no equipamento que está vazando há anos, porque precisava de 20 TRs, eu tenho 12 instalado. Cara, tem que estar o projeto correto, o equipamento tem que estar em uma boa performance. Partindo disso, opa, está funcionando bem, ele está bem mantido, aí eu posso então fazer a substituição. No caso do R22, né, qual é o pepino do R22? Primeiro, como o Lucas falou, nós temos aí uma redução significativa na importação. Ou seja, daqui a pouco o R22 quase não vai ter mais no mercado. Então, esse é um ponto. O R22 vai sumir. Segundo, o R22 tem cloro e alto índice de efeito estufa. Quando eu pego, por exemplo, e tiro o R22 e passo por um XP40, por exemplo, né, fazendo aí a substituição na parte de área comercial, no caso aí do split, pode ser o XP20 também, tá? O que você está fazendo? Você está colocando um produto que tem baixíssimo índice de GWP, não tem cloro, é mais eficiente e já está disponível no mercado. E eu vou pegar aquele equipamento que está com a vida útil dele comprometida em função do fluido refrigerante que vai sumir, eu vou dar uma vida útil melhor e mais prolongada para o meu sistema. Então, isso é legal. E o equipamento vai ficar dentro das normas ambientais aí na parte de efeito estufa e também destruição da camada de ozônio. Então, Amaral, suas últimas palavras, queria agradecer aí o pessoal também e deixar o convite aberto para todo mundo aí que estiver participando dos próximos também. Muito bom. Primeiro, agradecer, né, todos que participaram e prestigiaram o nosso evento aí. Eu e o Lucas, a gente batalhou bastante, a gente está sempre procurando aprimorar, falar de novas tecnologias e falar para vocês o seguinte, cara, estudar. Não adianta só ser um mecânico, ser um técnico. Vai estudar, vai fazer automação, cursos hoje no Senai Ipiranga, aqui em São Paulo. Nós temos curso de pós-graduação, inclusive, em eficiência energética na área de climatização. Tem curso dos fabricantes, aí, tanto de condicionadores de ar como de refrigeração. Procurem estudar e se atualizar. Aquele cara que era uma garrafinha de fluido na mão, uma chave de fenda e um manômetro, ele está morto. Então, só hoje vocês viram aí qual a quantidade de fluido que nós falamos. Fora a tecnologia de válvula de função eletrônica, compressores inverter. Então, tem que estudar, tem que estar sempre atualizado para não cair fora do mercado. Beleza, Lucas? Boa. Perfeito. Então, muito obrigado, Amaral. Muito obrigado a todos que participaram. Queria mandar um abraço aí para o pessoal da Fatec Taquera, que está acompanhando a gente também, pessoal do Senai, Legal. bastante a gente aí das instituições de ensino, sempre compartilhando aí muito conhecimento com todo mundo. Tá certo? Então, muito obrigado, uma boa noite, bom descanso e sempre fiquem atentos aí, sempre estudando, sempre adquirindo mais conhecimento para todo mundo. Obrigado, Amaral. Uma boa Beleza. noite, um abraço.